Do Observatório de Segurança e Saúde revela a ocorrência de 600 mil acidentes do trabalho entre 2002 e 2022, incluindo doenças do trabalho, que resultaram em mortes e incapacitações. Para diminuir essas estatísticas, a campanha Abril Verde destaca a importância da segurança nos ambientes de trabalho. A gente conversa agora aqui no estúdio, né, com Maurício Melo, ele é chefe de fiscalização do trabalho na Bahia. Tudo bom, Maurício? Como vai? Tudo bem, Casimiro. Obrigado. Eu conheço o Outubro Rosa, o Novembro Azul, mas a Abril Verde já existe há muito tempo, mas é pouco divulgado, é isso? Isso, o Abril Verde, né, é uma campanha, né, que envolve aí diversos órgãos, né, com essa chamada para alertar a sociedade dessa grande chaga que é a ocorrência dos acidentes e doenças do trabalho nos ambientes de trabalho, né? Para você ter uma ideia, Casimiro, nós temos, enquanto nós estamos conversando aqui, a cada minuto nós temos a ocorrência de um acidente no Brasil. Um acidente a cada minuto um acidente? A cada minuto um acidente. Isso dos notificados, ou seja, aqueles que acontecem com os trabalhadores seletistas, regulares, ou seja, que têm seu vínculo de trabalho, de emprego reconhecido e que, portanto, esses acidentes são os notificados, fora inúmeros outros que não são registrados, né? Então, falando desse universo do mercado formal e dos acidentes que são notificados, enquanto nós estamos conversando aqui, a cada minuto um acidente está ocorrendo. E por dia, no Brasil, a cada 3 horas, nós temos a ocorrência de um acidente fatal. Nossa, a cada 3 horas uma pessoa morre no Brasil vitimada por acidente de trabalho? Exatamente. Dado assustador. É um dado assustador, por isso que é importante, né, as campanhas que alertam para essa chaga social, né? É um número muito significativo, são cerca de 2.500 óbitos por ano. Muitos desses acidentes seriam evitáveis se minimamente medidas de prevenção nos ambientes de trabalho fossem adotadas e que, portanto, poderiam ser evitadas. É um número impressionante. O campeão dessa infelicidade, desses números assustadores, continua sendo a área da construção civil, como a gente está mostrando aqui? Olha, a área da construção civil é uma área que acidenta muito. A fiscalização do trabalho, ela tem uma atuação muito focada nos segmentos econômicos, onde a incidência de acidentes realmente é maior e a construção civil ainda é um desses setores econômicos. A construção civil tem algumas características, né, peculiares, né? A obra é muito dinâmica, são muitos os riscos envolvidos naquele processo de trabalho e, portanto, de fato, ela ainda o setor ainda é um dos setores que mais acidentam. Mas o setor que mais acidenta em números absolutos, né, no Brasil é o setor de transporte rodoviário de cargas, né? Isso, volta a falar, nós estamos falando dos trabalhadores empregados de empresas transportadoras, de empresas embarcadoras, enfim, que realizam esse transporte de cargas. É claro que o problema aí não só o problema não está só restrito ao ambiente de trabalho onde o trabalhador executa suas atividades, mas também na própria insegurança que existe nas nossas rodovias, mas existem também... Das pessoas que transportam, né? Isso. A questão do excesso de jornada, muitas vezes o caminhoneiro, o empregado de uma determinada empresa transportadora, ele tem jornadas de trabalho muito longas. Isso acaba favorecendo a ocorrência de acidentes de trânsito, que nesse caso é um acidente de trabalho. É impressionante como isso não resolve, né? Porque tem o motorista tem um prazo a ser cumprido e aí usa rebite que a gente volta e meia fala e causa acidente. Bom, vamos para a rua então, porque tem muita pergunta também para Maurício Melo, chefe de fiscalização do trabalho. O assunto é Abril Verde, né? Vamos destacar bem Abril Verde, né? Isso. Que passa por acidentes de trabalho. Primeira pergunta. O que são os EPIs? É uma excelente pergunta, Casimiro. O telespectador pergunta o que é um EPI. O EPI é um equipamento de proteção individual e em determinadas situações onde a empresa não consegue, vamos citar até o exemplo da construção civil. Sim. A empresa está numa fase onde expõe o trabalhador ao risco de queda, ou seja, no trabalho dele, naquele momento que ele está trabalhando, executando sua atividade, ele tem aquela imagem ali mostra exatamente isso, ele tem o risco de cair, né? E, obviamente, se a altura for muito elevada, ele corre o risco de vir a óbito, de falecer. E o equipamento de proteção individual, uma vez tentadas uma série de outras medidas, ela é a medida que vai reduzir o dano caso ele sofra uma queda de altura, ou seja, vai sustentar ele, vai segurar ele, impedindo que ele caia. Então, o EPI é extremamente importante, de fato, que as empresas adotem
forneçam os equipamentos, porém, ele não pode ser visto como única medida de proteção. Por muitos anos no Brasil, a medida de proteção individual foi entendida como a medida mais adequada, mas não é. Primeiro é necessário investir nas medidas de proteção coletiva e só então, quando não forem possíveis a adoção dessas medidas, ou então, de forma emergencial, fornecer o equipamento de proteção individual, o chamado EPI. Certo. O que é um acidente de trabalho? Eu vou simplificar bem a história. Por exemplo, uma funcionária está em casa, de família, fazendo almoço neste momento, está cortando a carne, corta a mão. Isso é acidente de trabalho? Isso é um acidente de trabalho, né? O acidente de trabalho, qualquer lesão que ocorra em um ambiente de trabalho, você está citando o caso de uma residência, ou o adoecimento do trabalhador em função de estar ali, por exemplo, trabalhando com calor durante a vida inteira ou exposto a um agente químico durante a vida inteira e ele adoece por conta da exposição a esse agente químico, é considerado como acidente de trabalho. Então, o acidente de trabalho pode ser uma queda de altura, pode ser um acidente de trânsito de um trabalhador que está ali dirigindo um caminhão para uma determinada empresa, pode ser um corte na operação de um equipamento ou na operação de uma ferramenta. Uma queda no ambiente de trabalho? Uma queda no ambiente de trabalho. O que acontece é que existem os acidentes mais graves e menos graves, né? Então, a fiscalização do trabalho, por exemplo, ela foca tanto na campanha do Abril Verde, Sim, como na campanha de prevenção de acidentes no trabalho, nos acidentes mais graves, ou seja, no que de fato impactem em mortes, em afastamentos previdenciários, mas, em resumo, qualquer acidente que ocorra no ambiente de trabalho e que, de alguma forma, reduza a capacidade laborativa do trabalhador, ele é considerado, na legislação, como acidente do trabalho. Próxima pergunta para Maurício Melo, chefe de fiscalização do trabalho da Bahia. Vamos ver. De que maneira pode evitar acidentes no local de trabalho? Outra excelente pergunta, Casemiro. É muito bom a gente estar tendo a oportunidade de falar, né, sobre esses assuntos, porque são medidas normalmente simples que as organizações precisam adotar. E tudo isso está previsto nas normas regulamentadoras, uma regulamentação que existe já há cerca de 40 anos, né? Não é nada desconhecido. E muitas vezes, até por ausência do Estado, né, na sua atuação fiscalizatória, as empresas elas não adotam essas medidas, né, as organizações não adotam essas medidas. Elas têm que ser adotadas independente da presença da fiscalização do trabalho ou do aparato estatal que está ali para verificar se está sendo cumprido. Mas, infelizmente, Casemiro, a realidade no nosso país é essa, né? Existem organizações que cumprem a legislação, cumprem as normas regulamentadoras. A ocorrência de acidentes nessas organizações, a ocorrência tende a cair, mas, por outro lado, a gente tem um Brasil aí diverso, com microempresas, pequenas empresas, que, inclusive, têm um tratamento diferenciado e que precisam adotar essas medidas para evitar o adoecimento e os acidentes nos ambientes de trabalho. Que a situação mude. Muito obrigado pela entrevista, Maurício. Obrigado. Tá? Bom Abril Verde. Obrigado. Deu tudo certo, tá bom? Até Muito logo. obrigado. É isso aí. E é aquela história, né? Se você for vítima de acidente de trabalho, tem que procurar os meios legais para conseguir o quê? A indenização. Não é verdade? Perfeito. Muito obrigado, Maurício.